Hoje nós vamos meditar sobre o que realmente estamos buscando neste mundo. Há uma pergunta que deve ser feita: o que eu estou fazendo neste mundo? Aonde eu quero chegar vivendo neste mundo? O que eu quero para a minha vida enquanto estiver nesse mundo? A palavra de Deus, ela vem para a nossa vida para nos mostrar o que fazermos. A palavra de Deus também revela que a mesma coisa que aconteceu no passado, na época de Moisés, acontece também nos dias de hoje. Eu gostaria que você meditasse junto comigo aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 13. Aqui, Pedro, usado por Deus, ele fala como devemos viver neste mundo e o que esperar deste mundo. Ele diz assim, ó: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Aqui deixa bem claro que a história se repete. No tempo de Moisés, o povo estava escravizado ali no Egito, sofrendo, e Deus, ele viu aquele sofrimento. Deus, ele, de alguma maneira, ele interviu na vida daquele povo e enviou Moisés. Escolheu Moisés para libertar o povo do Egito, e Moisés, a princípio, não entendeu o plano de Deus, mas foi, obedeceu. Ele até falou para Deus: Senhor, envia quem o Senhor tem para enviar, menos a mim. Moisés, ele não tinha entendimento da grandeza que seria aquela obra que Deus iria fazer através dele. Porque imagina você ser responsável por tirar mais de 3 milhões de pessoas que estavam escravizadas, dominadas lá no Egito por Faraó. Então Moisés temeu aquele momento, quando Deus chamou Moisés, mas ele obedeceu. E Moisés foi. E através de Moisés, Deus manifestou seu poder e tirou o povo do Egito, prometendo uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada. E Moisés obedeceu aquela ordem, levou aquela palavra para o povo, porque quando Moisés chegou até o povo, a palavra que Moisés fosse falar, o povo tinha que entender que era Deus falando. E por isso Deus enviou os sinais através de Moisés para que o povo cresce que foi ele que escolheu Moisés para libertar. Hoje não é diferente.
Hoje, nós vivemos como no passado, no Egito, escravizado, mas não por Faraó, mas pelos nossos pecados, os nossos erros. É como eu sempre costumo dizer, o livre-arbítrio é uma benção, ele é uma benção, mas na vida de muitos se tornou uma maldição. Então, depois daqueles acontecimentos do povo de Israel, nós hoje estamos repetindo a mesma cena. Muitos de nós escravizados pelo pecado, pela ignorância de não conhecer a palavra de Deus. E quantos têm vivido assim até hoje? Pessoas que não conhecem o Evangelho, que não têm esse entendimento de que Deus enviou o Senhor Jesus para nos libertar do Egito, do pecado, e nos levar à terra prometida. Então ele fala que durante essa peregrinação que nós estamos passando hoje, porque o que nós estamos fazendo no mundo hoje? Nós estamos em uma peregrinação. Todos aqueles que entenderam que foi Deus que enviou o Senhor Jesus para nos salvar, todos aqueles que aceitam esse testemunho, essa palavra do Senhor Jesus, então estas pessoas, elas se juntam a Deus em peregrinação. Todos nós que nos entregamos para Cristo, que nos arrependemos, todos nós passamos a viver agora em uma peregrinação. Só que a nossa peregrinação, ela é diferente da peregrinação do povo de Israel com Moisés. O povo estava em peregrinação, muitos ficaram para trás, mas muitos entraram na terra prometida. Hoje é a mesma coisa, só que a nossa peregrinação é o reino dos céus. Não é nada desse mundo. Quem realmente entrega a sua vida para Cristo já sabe que não tem nada nesse mundo de mais importante a não ser a sua salvação. Então, ele continua dizendo assim, ó: ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Moisés era o exemplo para aquele povo de homem de Deus, de obediência. Hoje é o Senhor Jesus. Você pode ter a fé em tudo que você quiser. Muitos até declaram: a minha fé está aqui, minha fé está ali, minha fé é em fulano, minha fé é em cicrano. Não tem problema, é a sua fé. Mas só há uma maneira de conhecer a Deus. É quando você recebe o Evangelho do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus, quando ela entra em você, você passa a conhecer a Deus de verdade. Por isso, Deus enviou o seu Filho, para que, quando nós viemos crer nele, nós passamos a ter toda a nossa esperança em Deus. Isso é maravilhoso. Jesus é o nosso líder espiritual. Como Moisés foi o líder no passado daquele povo, hoje Jesus é o nosso líder espiritual, que nos leva ao reino do seu Pai, a verdadeira terra prometida. Então veja que a palavra de Deus, ela deixa muito claro a importância do Senhor Jesus, ele ter sido enviado, ter sido morto na cruz, para que hoje nós venhamos conhecer a Deus de verdade através
do seu Filho amado. Aí ele continua assim, ó: tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Então, a palavra de Deus, ela vem para nos libertar de fato e de verdade. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus é ele quem nos aproxima do Pai através da sua palavra. Quando nós aceitamos a sua palavra de verdade, nós passamos, a nossa alma passa a se libertar das coisas, dos achismos, do orgulho. Nós passamos a abrir mão de muitas coisas para conhecer o verdadeiro Deus. E se você deseja isso para a sua vida, a história está se repetindo. Moisés foi o libertador do povo de Israel no passado. Hoje, Jesus é o nosso libertador. Ele quer nos libertar do pecado, da vida inútil desse mundo. Ele quer nos levar ao reino do seu Pai, ao reino dos céus. Mas para isso, você tem que ouvi-lo e obedecer esta palavra. Então, quando isso acontece, dentro de você, na sua alma, a sua alma passa por uma transformação. Por isso, o verdadeiro evangelho, ele causa uma transformação dentro de cada um de nós. Nós éramos antes uma coisa e depois que a palavra entra, nós passamos a ser outras coisas. Nós passamos a ser outra pessoa. Por isso, nós estamos em peregrinação ao reino dos céus. Nada é mais importante do que chegar à nossa terra prometida. E se você deseja, o Senhor Jesus é esse libertador que vai te levar ao Pai. Acompanhe as nossas mensagens. Todas as semanas nós teremos as mensagens. E essas mensagens têm a intenção de levar o verdadeiro evangelho até a sua vida. Que Deus abençoe.